Bom, é que eu acho que como foi a primeira, você sabe, No vídeo de hoje nós vamos relacionar duas obras muito importantes da cultura brasileira. Uma delas é o filme Que Horas Ela Volta, com direção de Ana Mulat e Regina Casé e Camila Mágila nos personagens principais. O filme é de 2015 e foi muito premiado internacionalmente. Para contrapor com ele, escolhemos uma obra à sua altura. Machado de Assis escreveu Dom Casmurro no século XIX. A Capitu e a Jéssica têm as suas relações, mas também têm as suas diferenças. Para contrapor elas, nós convidamos o professor da Faculdade Casper Libero e colunista na revista Cult, Wellington Andrade, para comentar sobre Jéssica, de Que Horas Ela Volta, e Capitu, de Dom Casmurro. Fiquem ligados! Professor, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o filme Que Horas Ela Volta e sobre o livro Dom Casmurro. A nossa ideia é você explicar um pouquinho para o pessoal contrapor a personagem Jéssica, de Que Horas Ela Volta, que é a filha da trabalhadora doméstica Val, que é interpretada pela Regina Casé, e com a Capitu, de Dom Casmurro. Primeiro, a gente queria saber um pouco quais são as características gerais que você diria que são importantes na Capitu. A Capitu, a grande qualidade dela, a característica é a dissimulação, que está, né, no próprio texto do Machado. E ela é oblíqua também, ela é indireta naquilo que ela faz. Ela mostra, ela dissimula muito a intencionalidade dela. Ela faz coisas sem parecer que está querendo fazer aquilo. Essa é a grande marca da personagem. Eu acho que a Jéssica é de outra natureza. Eu não acho que seja a dissimulação cerebral, ali articulada como tem na Capitu. Eu acho que a Jéssica é mais sinuosa. Ela fica, acho que, mais analisando e medindo consequências. E essas duas personagens são duas personagens femininas fortes e cada uma está em uma época diferente. Levando isso em consideração, podemos dizer que, por exemplo, que elas quebraram um paradigma das épocas em que elas estão? Eu acho que sim, são grandes personagens, porque inclusive elas formulam a questão do mundo masculino em relação a elas. Elas são objeto de uma espécie de violência, ou direta ou indireta, que elas sofrem, né, por meio da sociedade, e elas capitaneiam isso, elas conseguem organizar essa resistência da mulher em épocas diferentes, né, século XIX, século XX, XXI, como a mulher resiste a essa insídia masculina sobre elas. As duas personagens, acho que elas fazem muito bem o papel de transitarem por uma órbita masculina e denunciarem a opressão que a mulher sofre dessa órbita masculina. E as duas são, assim, personagens subalternas, elas estão em condições subalternas, que são obrigadas a reagirem ao estímulo do homem por meio da diferença de classe. Né? A Capitu é uma grande personagem que lida com diferença de classe. E a Jéssica, né, mais visível impossível. E assim, na questão das características como mulher, tanto da Capitu quanto da Jéssica, as duas elas se destacam mais pela personalidade, então por terem personalidades fortes e não pelo estereótipo de que a mulher deve se preocupar com a aparência, com a beleza. Isso se encaixa nos dois personagens? Acho que perfeitamente. Eu invocaria assim um conceito da psicanálise, que elas são mulheres fálicas. Elas são mulheres, mas elas não correspondem a um feminino subalterno. Elas são um feminino muito forte, muito, né, digamos, vigoroso, as duas. E aí se cunha essa expressão de o feminismo mulheres fálicas. Tem uma parte do filme que a Jéssica, que é uma das partes que mais marcaram o público, que é quando a Jéssica pula na piscina da casa dos patrões, junto com os filhos dos patrões. Tira ela daí! Jéssica, sai daí, Jéssica! Saia daí! Saia daí, Jéssica! Dá pra obedecer a sua mãe que ela tá falando com você? Sai dessa água! Obedece a sua mãe! Vai pegar um resfriado! Jéssica, doutor Carlos, dona Bárbara, perdeu o juízo! E essa cena pode ter alguma relação com a cena que a Capitu, quando ela vai num espetáculo, e ela se maravilha com o espetáculo. Então, no caso da Jéssica, em tese, ela não pode entrar na piscina e ela entrou. E ela entrou. E a Capitu, por ser uma mulher de classe mais baixa, naquela época era difícil uma mulher como essa ir num espetáculo. Então ela quebra esse paradigma e ela
ela vai pro espetáculo e mostra, ele se maravilha com o espetáculo. Então, O paralelo é bom, mas eu acho que no filme é mais reforçada a transgressão. A Capitu não faz como Não transgressão, eu acho. Ela faz só porque tá na lógica daquela cena, ela ia assistir ao espetáculo. A Jéssica faz, acho que como ali sim, talvez ela seja mais dissimulada assim, porque ela cai na piscina como se aquilo fosse um espaço destinado para ela desde sempre. Mas tá, é claro ali a ideia de transgressão. É ocupação, eu diria hoje, é uma ocupação da piscina pela Jéssica. A Capitu acho que não, acho que é diferente. A Capitu nesse momento ela não transgride de maneira tão radical, não. E quanto ao papel da mulher na sociedade brasileira? Os dois filmes tratam sobre isso de maneiras diferentes e com pontos semelhantes. Então eu queria saber mais ou menos a sua opinião sobre isso. Como que a mulher brasileira foi retratada nesses dois tempos diferentes? Bom, talvez tenha uma recepção confusa, estranha do Machado de Assis, porque você acredita muito mais somente na questão do adultério. O Dom Casmurro fica muito reduzido, né, a ideia do adultério, e aí então a mulher seria até, digamos, culpada por esse adultério. Então, já no século XIX, ele estava observando que as mulheres, de fato, eram subalternas, né, e eram obrigadas a rezar naquela cartilha do machismo. O cinema contemporâneo, não, acho que ele consegue mostrar personagens muito mais soltas, muito mais livres, muito mais independentes. E a mulher, nos últimos 100 anos, nossa, teve um papel fundamental na sociedade brasileira. Assim, uma característica geral, assim, pra Jéssica e pra Capitu, a gente pode falar que as duas são personagens dissimuladas nesse sentido eu faria essa distinção, assim, a Capitu, sim, de dissimulada. Eu chamaria a Jéssica de oblíqua. A Jéssica não é a dissimulação moral, ética, sei lá, comportamental. Ela tem um papel que ela quer se desvencilhar, que é o papel da filha da empregada, e aí isso obriga ela a ser oblíqua, ela tem que ser muito sinuosa, só que é obrigada, né, a dar conta de muitas posições incômodas. Eu encontrei uma crítica na internet que falava que a Capitu, ela tenta transgredir, ela tenta passar pelo muro que separa ela e o Bentinho por conta das classes sociais diferentes. E aí aponta esse conceito, essa transição, como um conceito estereotipado da sociedade. No padrão da Jéssica, como esse conceito estereotipado é quebrado pela Jéssica? Então, acho que é a ideia da distinção de classe. A Val, ela tem muito clara, dentro dela, da psicologia dela, a ideia de corresponder ao padrão de distinção de classe. Então ela sabe se colocar no lugar dela. E ela precisa fazer isso, ela não sabe agir diferente, né? Ela é conformada nessa situação. A filha não, que é muito interessante do ponto de vista da simbologia. Quer dizer, a geração que vem depois não tem mais o mesmo compromisso com a tradição que a geração que veio antes. E a menina, então, a filha, que é mais jovem, mais bonita, mais bem resolvida, né? Estudou, a mãe não estudou tal, ela não tem nenhum compromisso com estar no lugar certo. E aí ela faz por meio da transgressão. Quando ela transgride mesmo, é um jogo de tabuleiro. Quando você mexe uma peça, todas as outras peças também têm que ser movidas em função daquilo. Então, quando ela resolve invadir o espaço dos patrões, ou o espaço destinado à classe dominante, né, e não às classes dominadas, ela tem que fazer um rearranjo de todas as peças desse tabuleiro. A plasticidade social fica mais, digamos que, mais viva, mais ágil, porque todo mundo tem que ocupar novos lugares. E hoje, talvez assim, a grande transgressão seja as empregadas domésticas saírem dos seus lugares e ocuparem outras posições, de fato. Tem uma frase que eu achei que a Val diz pra Jéssica que ela olha tudo como presidente da República e se acha melhor do que todo mundo. Aí a Jéssica responde que ela não se acha melhor, ela só não se acha pior. Exatamente. Que acho que é um exemplo dessa quebra. Ótimo. Um ótimo exemplo. Porque não é somente fazer a crítica ao poder por ser o poder. É fazer a crítica também quem aceita acabar ficando na posição de subalterna. Entendeu? E aquilo, a Val foi criada nesse mundo, num mundo em que a empregada doméstica ainda é vista como a subalterna, a que dorme num quartinho sem janela. Ela tem uma cena que ela fala, minha geladeira, não mexe na minha geladeira, né, por exemplo. E a divisão de comida na casa, A história do sorvete. A história do sorvete. A Capitu também ousa sair do papel dela de subalterna e casa com um homem mais rico e resolve se beneficiar dessa relação, entendeu? Também tem isso, só que lá fica mais num registro de romance romântico. Sim. Aqui no filme fica muito mais um filme político mesmo, politizado. A Jéssica não tem esse lado romântico, né? Não. Mas mostra essa quebra de paradigma de outro. Exatamente. É isso. Curte, compartilha com seus amigos e comenta aqui embaixo alguma sugestão de tema que você gostaria de ver nos vídeos. E fiquem ligados, hein? Não percam!
curta a nossa página.